Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu comecei a me relacionar com a dança, tá? Eu sei que no vídeo, o primeiro vídeo aqui de volta no canal, eu falei um pouquinho que eu estava dançando e eu sei que pode surgir muitas dúvidas na cabeça de vocês, então desde já eu quero contar para vocês um pouco do meu testemunho, como que eu me envolvi e como que é até hoje. Então, bora lá comigo? Então, pessoal, eu quero ser bem breve nesse vídeo, contando para vocês um pouco da minha experiência. A minha mãe, ela foi para a igreja nos anos 2000, na Igreja Batista da Lagoinha, de Belo Horizonte, né? Ali que fica no bairro da Lagoinha mesmo, perto do Hospital Odilon. E quando a minha mãe foi para lá, gente, eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos. E eu lembro que numa das ministrações que eu fui, eu vi a Isa Coimbra, né? A Isa mãe, acho que seria certo falar isso. Pois é, eu vi a Isa ministrando dança e eu me apaixonei perdidamente por dança. A minha mãe depois começou a frequentar outras igrejas, acabou saindo da Lagoinha. Nos anos 2000 era muito difícil pra gente se locomover, minha mãe era mãe sozinha. Então tinha não só eu, mas meus irmãos, eu já pagava passagem, blá blá blá. E aí a minha mãe foi indo para outras igrejas e as outras igrejas que eu visitei não tinha dança. Passados alguns anos a gente mudou para o bairro Vitória, aqui em Belo Horizonte mesmo, e esse bairro era bem recente. Nesse bairro eu conheci uma igreja do qual tinha danças lá, tá? E só que eu não consegui participar lá do ministério. Eu tinha muita vergonha, muito medo do que os meus amigos iam julgar. E eu pensei seriamente que não era pra mim. Aquilo me atraía. Era como se quando eu visse alguém ministrando dança, aquilo me chamasse, mas eu não compreendia qual era o motivo. Quando se passou um tempo também, eu acabei voltando para a Lagoinha, mas a Lagoinha do bairro lá. E nessa Lagoinha, gente, aconteceu uma coisa muito chata, que quando eu fui para ministrar dança lá, e eu, com muito custo, eu me envolvi com o Ministério de Jovens de lá. E nesse Ministério de Jovens, eu acabei me aproximando da dança de lá. E a pessoa que, no caso, era responsável de lá, um dia ela chegou perto de mim e falou comigo assim: você acha que você vai conseguir se manter aqui dentro do ministério? As roupas são caras, a sua mãe não trabalha, que na época minha mãe não trabalhava, e você não vai ter como se manter aqui dentro do ministério. E eu muito chateada com aquilo, eu falei, realmente, não, a dança não é pra mim. E acabei saindo de novo da igreja, minha mãe também acabou mudando de lá do bairro, e eu tirei de novo isso da minha cabeça. Quando eu mudei de novo pro bairro Céu Azul, aqui em Belo Horizonte também, gente, eu mudava muito. Sabe o que é uma pessoa que muda muito? Eu mudava demais. E aí chegou nesse bairro, eu fui para a igreja que o meu pai congregava, e lá na igreja as pessoas não sabiam que o meu pai era um dos pastores, porque o meu pai tinha casado, né? Mas não era com a minha mãe, já tinha filhos, então eles conheciam os outros filhos do meu pai e não me conheciam. Então, as meninas lá da dança, elas eram da mesma escola que a minha, e era assim, elas marcavam um ensaio, vamos supor, marcavam comigo assim, olha, o ensaio é 3 horas da tarde. E quando eu chegava lá às 3 horas da tarde, o ensaio ou tinha começado ou estava acontecendo em outro lugar, ou tinha sido na parte da manhã, ou não ia acontecer. E elas faziam de propósito, porque na época não tinha WhatsApp, nada, era mais SMS, né? E eu acho que elas pensaram assim, ela não vai também ter condição de ficar aqui. Eu era a única de cor também do ministério. Todas as meninas eram bem claras. E quando eu já estava desistindo de participar do ministério, acabou que um dia aconteceu uma situação lá, porque eu fui para a igreja, meu pai também foi para a igreja, e eu acabei cumprimentando meu pai acabou me apresentando para a filha do outro pastor, do pastor lá mesmo, sabe?
E aí eu percebi que até dentro da escola, para essas meninas que não me cumprimentavam, elas passaram a me cumprimentar. E eu percebi que quando eles começaram a marcar um ensaio às 3 horas da tarde, às 3 horas acontecia. E aí eu não quis participar, porque eu não queria que as pessoas olhassem para mim como uma filha de pastor e enxergassem isso uma oportunidade ou um privilégio em mim. Acabou, gente, que eu fui para uma igrejinha bem pequenininha mesmo. Acho que se tinha umas 10 pessoas na igreja, era muito. Essa igreja, na época, ela foi crescendo. E aí eu me envolvi na dança lá. Foi o primeiro lugar que realmente eu comecei a ministrar. Na época, eu estava ajudando as meninas a montar a coreografia. E a minha mãe ficou por responsabilidade de vigiar a gente, porque todo mundo era de menor. Eu, na época, tinha meus 16, 17 anos. E aí, a gente começou a ministrar, mas ministrava do nosso jeito, gente. A gente assistia muitos DVDs da... Ai, gente, esqueci o nome. Pera aí que eu vou lembrar. A gente assistia muitos DVDs do Profetas da Dança. E esses DVDs, gente, tinham as videoaulas, questão de alongamento, movimento com tecidos e tudo mais. E foi aí, gente, que eu comecei a aprender um pouco sobre a dança, o significado da dança, adoração e tudo mais. Passados-se uns tempos, gente, eu falo assim que a minha vida sentimental, por muito tempo, ela atrapalhou muito a minha vida ministerial, a minha vida com Deus. Porque eu encontrei um rapaz e decidi namorar com esse rapaz. E esse rapaz, ele era de igreja, mas não era tanto. E acabou que por causa dele, eu me afastei da igreja. Passado-se algum tempo, muitas tretas aconteceram, né? Eu conheci também o meu esposo, aí teve umas outras tretas por causa do meu esposo também, que depois, se vocês quiserem eu comento em um vídeo. E aí eu decidi, gente, que não iria mais dançar. Aí eu falei, não quero mais dançar, não quero ministrar nem nada. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos parada. Nesse meio tempo eu tive a minha menina. E aí eu mudei de novo para o bairro Califórnia, aqui em Belo Horizonte também. Tudo nome, né, de cidade, acho que é isso mesmo, de cidades estrangeiras, né? Mas não, é tudo dentro de Belo Horizonte. E lá no Califórnia, gente, eu voltei para Lagoinha. Nesse meio tempo eu já visitava a Lagoinha, mas visitava a sede, não tinha muito contato com outros pastores, nem nada disso. E acabei voltando para Lagoinha, mas para Lagoinha bairro, visitava a sede também, mas comecei a congregar mais no bairro. E aí eu comecei a ministrar novamente. De lá eu conheci várias pessoas super legais e elas me ajudaram muito na questão da ministração e na dança, na igreja mesmo. Deixa eu mudar para cá um pouquinho, gente. E aí, gente, eu comecei a aprender mais, me desenvolver mais na dança. E lá eu continuei na dança até o final. Nisso, gente, a minha mãe teve que continuar cuidando da minha tia. A gente teve que voltar de novo pro bairro Santa Mônica. E lá no bairro Santa Mônica eu não congreguei em igreja nenhuma ministrando. Eu continuei na Lagoinha, fui na Lagoinha Céu Azul, na Lagoinha Leblon. Só que na Lagoinha Leblon, eu comecei a ministrar lá, mas quando eu comecei a ministrar, eu fiquei muito pouco tempo lá ministrando. Se eu não me engano, foi uns 4 meses só. E eu já tive que mudar de novo, porque a minha mãe estava mudando. Nessa época eu já não morava mais com a minha mãe. Já estava casada também, já tinha quase 6 anos. E por circunstâncias da vida, minha mãe teve que cuidar da minha tia foi morar com a minha mãe, muito furdúncio. A gente mudou pro bairro Tupi. No bairro Tupi, gente, eu conheci o pastor lá, muito gente boa, me acolheu muito bem. E lá não tinha dança. Só que, gente, quando a gente ia começar a dançar lá, o pastor tinha dado essa liberdade pra gente começar um ministério de dança lá, com o apoio da sede da Igreja Batista Lagoinha. A gente teve que mudar, foi tudo muito, muito rápido. A gente foi um mês na igreja, no outro mês a gente já mudou. E aí a gente veio parar aqui Gente, eu tô até perdida com o nome dos bairros, mas vim morar aqui no bairro Independência, perto do Mineirão. E aqui no bairro eu fui para outra igreja, porque aqui na região não tem Lagoinha. E com isso, gente, eu comecei a ministrar na Igreja Batista Aliança Eterna.
fui em outras igrejas, mas eu acho que Deus tem um propósito lá. E aqui na igreja também não tinha ministério de dança, o ministério de dança começou através da minha vida. Hoje eu sou líder do ministério de lá, a gente conta com 12 meninas, né? Inclusive são 3 bem pequenininhas mesmo, inclusive a minha menina hoje ministra comigo. E o que eu quero dizer com esse meu testemunho, né, apesar de muito breve, eu ter falado muito rápido, é que se você acredita que uma coisa é o seu chamado, independente de qual seja a área ministerial que você está, eu acho que vale muito a pena você investir nesse propósito, investir nesse chamado seu. Quando eu comecei, eu tive muitos problemas, igual eu falei com vocês, por questão de roupa, porque roupa ministerial, infelizmente, hoje em dia é muito caro. Era mais caro antigamente, hoje em dia é caro ainda, né? Você não compra um uniforme aí por menos de 100, 150 reais, mas um encorajamento que eu dou para vocês é que façam vaquinhas, façam cantinas na sua igreja, converse com o pastor, mas não deixe de seguir o seu chamado. Se você já está numa igreja e na igreja que você tem, já tem uma liderança, por mais que você não concorde com a liderança falha ou se a liderança diminui, independente do que seja, não desista do seu chamado. Por muitas vezes eu desisti do meu chamado, eu sabia que o meu chamado era para dança, eu sei que o meu chamado é para falar sobre dança, né? E várias outras coisas dentro do ministério também, porque eu não preciso ficar só presa a isso. Eu danço, mas eu posso ministrar a palavra, eu posso louvar ali dentro. Então são tantas coisas, e eu parei pelo ministério, tipo, mais de 9 anos, né? Desde quando eu me interessei por dança, quando eu vi a Isa ministrando, com aquelas vestes brancas, aquela bandeira balançando lá na Lagoinha nos anos 2000. Eu, tipo assim, eu sabia que era aquilo ali que eu queria fazer na minha vida, e eu só vim responder esse chamado, tipo, 20 anos depois, né? 25 anos depois, que foi quando eu realmente firmei e falei, não, ok, eu compreendo o chamado, é isso que eu quero fazer, é isso que eu tenho que fazer. Então, é essa mensagem que eu tenho que dar para vocês hoje, compartilhar com vocês um pouco desse meu testemunho ministerial. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha aí, compartilhe com um amigo, para que possa ouvir esse breve testemunho, né, um pouquinho dessa palavra aí que eu deixei para vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!